Depois eu compartilho o livro. Você pode fazer, Su, para a gente começar? Posso fazer. Então, vamos lá. Meu Pai, aqui estamos novamente tentando aprender um pouco da sua palavra. Te agradecemos essa oportunidade e pedimos que nos ampare para que possamos assimilar as suas ideias e ampara todos aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, todos aqueles que encarnados e desencarnados estão aqui e os que não puderam estar presentes hoje. Obrigado, meu Pai, pela nossa vida, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Ampara todos aqueles que não podem, que não sabem e não acreditam no seu amor, meu Pai, para que eles sejam mais brandos de coração e que possamos, com essa leitura do nosso, na oração que nos ensinasse, dar por início a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Nem sei se comi um pedaço, hein? Não. Comi um pedaço? Não? Não, fez tudo. Ok, ó, a gente está aqui, capítulo 9 dos lugares assombrados. Item 132. As manifestações... Antes de eu começar a ler, Paulinha, deixa eu falar. Seria interessante se você puder dar uma folhada no livro antes, sabe? Porque fala de fenômenos sobrenaturais, né? Das coisas que se mexem, de pessoas que se desdobram, fala de pessoas que podem se transfigurar em outra, é bem interessante, tem uns assuntos bem diferentes. Tá, eu vou dar uma lida no que tá para trás. Ou se você quiser assistir, porque eu gravei todos os vídeos da gente, acho que menos o primeiro capítulo, eu não gravei. E aí tem os comentários também, né, do Albérico. Você chegou a conhecer o Albérico? Não. Ele foi meu terapeuta da Paula, ele é psicólogo, e ele é, assim como o Jorge, irmão dela, ele sabe bastante sobre a teoria da doutrina kardecista. Então tem muita história, ele explica direitinho, sabe? Ah, sim. Ele participa do grupo agora? Participa. Às vezes ele chega um pouquinho atrasado, porque ele está terminando atendimentos. Ah, sim. Às vezes o Jorge também chega atrasado, porque tem aula de inglês, mas tudo bem. Mas vamos lá. Tá certo. Item 132. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a fonte da origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre este assunto. Primeira, os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Lembrando que aqui sempre tem um médium, né, que seria Kardec, fazendo as perguntas para os espíritos, né, nas sessões. Ok. Vou ler de novo. Primeira pergunta. Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. É bem claro aqui, né?
Muitas pessoas ainda se... Tem gente que se apega ao próprio corpo, né? Segunda, tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? A princípio, ainda é aqui mesmo. Os espíritos que já não se acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles, alguns tenham durante certo tempo preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. Quem chegou? Albérico? Oi, Tudo bem? boa noite, meninas, boa noite. Tem algum menino aí, não? Não, só Jorge? você. Jorge ainda não chegou. Ah, tá. Pode continuar. A gente acabou de começar o capítulo dos lugares assombrados. A primeira pergunta Certo. foi se os espíritos eles se apegam a pessoas e também às coisas, e a gente acabou de responder se eles gostam se eles têm predileção em alguns lugares. E sim, quando os espíritos são mais inferiores. Certo. Terceira, o apego dos espíritos a uma localidade, sendo sinal de inferioridade, constituirá igualmente prova de serem eles maus? Certamente que não. Pode um espírito ser pouco adiantado, sem que por isso seja mau. Não se observa mesmo entre os homens? Aqui a gente pode dizer que são espíritos, né, comparado a homens que não têm muito conhecimento, né? Então, Sim, sem dúvida. Isso é tão importante, sabia, Karina, essa distinção, porque quando a gente diz assim, poxa, o espírito está me fazendo mal, então é um espírito mau. Não necessariamente, pode ser um espírito ignorante, sim. né? Com pouco conhecimento. Muitas vezes a gente sofre um processo obsessivo, né, de um ente querido. Sim. Né? Qual é o ente querido que vai querer fazer mal a você? Né? Qual é o pai, qual é a avó que vai querer fazer mal? De forma consciente. Um deles. Sim. É a falta do conhecimento de que se eles não forem dali, né, para frente para receber mais ajuda ou ensinamentos, eles acham que estão aqui ajudando. Sim. Mas está ao contrário, eles estão sugando as energias dos encarnados. Quarta pergunta. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. A imaginação dos homens é que despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa quase sempre de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore ou por espectros o grito de um animal ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados aos lugares desertos. Isso é sem dúvida coerente. Nós vamos encontrar mais espíritos em igrejas, né, Do que nos a becos. espíritos em cemitérios, por exemplo. Sim. Ah, Alberto, mas não tem espírito em cemitério? Tem, mas em relação à quantidade de cemitério em igrejas, à noite, você vai encontrar bem mais. Igrejas e hospitais. Sim. Não passa perto do cemitério nem que pague. Ah, uma nova participante, Ana Paula. Ana Paula, boa noite. Meu nome é Alberto. Boa noite, prazer. Prazer é meu. Vamos lá. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos, que prefiram a solidão, assim como os encarnados, né? Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte.
É evidente que se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas, em muito maior número os há nas cidades e nos palácios do que no interior dos bosques. Muitas vezes a gente lê, né, falando sobre espíritos, e a gente começa a ter uma noção que os espíritos são seres diferentes da gente. Espíritos são almas de pessoas que já viveram na Terra. Né? Se nós temos encarnados, nós, né, cada um da gente aqui tem uma predileção. Né? Tem uns que gostam de parque de diversão, tem outros que gostam de praia, tem outros que gostam de bosque, de jardim, tem outros que gostam de, né, para a natureza. Então, a gente desencarnando, a gente também pode continuar com essas preferências. Sabe? Então, não é, porque é espírito, espírito só gosta de lugares assim, obscuros. Não é assim. Tá certo. Quinta. Em geral, as crenças populares guardam um fundo de verdade. Qual terá sido a origem da crença em lugares mal assombrados? O fundo de verdade está na manifestação dos espíritos, na qual o homem instintivamente acreditou desde todos os tempos. Mas, conforme disse acima, o aspecto lúgubre de certos lugares lhe fere a imaginação, e esta o leva naturalmente a colocar nesses lugares os seres que ele considera sobrenaturais. Demais a entreter essa crença supersticiosa, aí estão as narrativas poéticas e os contos fantásticos com que o acalentam na infância. Muita superstição, né? Enfim. Sim. E Suzete está falando muito hoje, Suzete. Suzete tá muda, Sussu. Tá muda, amada. Aí. Nunca falei, vou falar agora. Mas se tiver alguma pergunta ou comentário, pode falar, viu, meninas? Para enriquecer o estudo, é muito importante isso. Qualquer coisa. Tá. Vamos lá. Há para os espíritos que costumam reunir-se dias e horas em que prefiram fazê-lo? Não. Os dias e as horas são medidas de tempo para uso dos homens e para a vida corpórea, das quais os espíritos nenhuma necessidade sentem e nenhum caso fazem. Bem, aí é bom a gente abrir, né, um parêntese, né? Porque eu já vi pessoas dizerem assim, Albérico, o tempo dos espíritos não é o mesmo tempo da gente aqui do planeta Terra, né? Porque o tempo da gente, um dia é 24 horas, né? A gente é guiado pelo sol. Então, os espíritos não têm isso, né? Eu digo sim, eu concordo. Agora, quando a espiritualidade ela precisa interagir com o plano físico, ela precisa, sim, acompanhar, né, o nosso tempo. Por exemplo, quem faz evangelho no lar? Eu faço o meu evangelho no lar nas segundas-feiras, às 19 horas. Então, a equipe espiritual que vem na minha casa, como vai na casa de todo mundo que faz o evangelho no lar, né, já sabe que na segunda-feira, às 19 horas, vai estar aqui na minha casa, me auxiliando. Então, a espiritualidade precisa, né, interagir com o plano Terra, com o horário daqui. Por quê? Porque 19 horas termina 19h30, então essa mesma equipe espiritual pode ir para a casa de uma outra pessoa, que a reunião vai começar às 19h30 ou às 20 horas, entende? Então, sim, né, existe isso, não é? Não, os espíritos eles fazem, eles têm o horário deles, não. Se for para interagir com o plano físico, então eles respeitam o nosso tempo. Com certeza. Tanto os espíritos superiores, né, que estão junto conosco nessas nossas reuniões, assim como os mais inferiores, das 6 horas da tarde, 7, acompanha aquele cidadão que vai para o boteco. Aí eles dizem que ele está acompanhando o cara porque é 6 horas da tarde. Não,
Não é pelo horário, é porque o cara está acostumado a ir naquele mesmo horário para o boteco. Perfeito, Enfim. perfeito, Karina. Legal. Ok. Sétima. De onde nasceu a ideia de que os espíritos vêm preferentemente durante a noite? Da impressão que o silêncio e a obscuridade produzem na imaginação. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do espiritismo destruirá. O mesmo se dá com os dias e as horas que muitos julgam lhes serem mais favoráveis. Fica certo de que a influência da meia-noite nunca existiu, senão nos contos. Aí a gente pergunta, e por que a aparição de espíritos, né, se dá mais à noite e não durante o dia? Porque durante o dia, né, a nossa percepção ela tá muito influenciada por muitos acontecimentos. É muita gente na rua, né? É muito carro, é buzina, sabe? Então é difícil a percepção, mas tem espíritos que estão passando por ali. Uhum. À noite não, à noite uma rua que durante o dia passa dezenas, centenas, milhares de pessoas, à noite, né, são poucas pessoas. Então, a percepção ela fica mais aguçada, porque diminui, né, diminui o número como é que eu posso dizer, o número de pessoas e de coisas que você vai ter que prestar atenção. Mas aí, sem dúvida, tanto faz como de noite, sempre vai ter espíritos que estão rodando por aí. Sim. Vamos dizer que o horário comercial, né, entre aspas, a pessoa está focada em trabalho, em resolver problemas, então ela não está pensando em olhar para o interior ou fazer uma meditação. E à noite, quando ela olha o relógio, né, vê lá, 6 horas, acabou o meu expediente, ela meio que relaxa, né, respira fundo e fala, não preciso me preocupar mais com isso só para amanhã, e aí ela abre aquele espaço de, por estar Abre o relaxada, canal. exato, Exatamente. e aí Abre o ela canal. Tipo, vai ter você essa está na sua casa, percepção. aí você sai à noite, aí vocês, puxa, né? Tá um silêncio tão grande a rua. Nossa, você já está entrando, sabe? Já está abrindo o canal ali para perceber qualquer coisa extrafísica. É. Às vezes pode estar até o mesmo silêncio, mas se a pessoa tiver com a cabeça funcionando e pensando em outras coisas e problemas e o que vai fazer hoje ou amanhã, ela não vai ouvir o silêncio. Agora, se ela tira o foco dos problemas e começa a relaxar, né, pensando em uma coisinha de cada vez, ela vai conseguir perceber esse silêncio e aí abre esse canal e essa percepção. Mas, Karina, mesmo não relaxando, só o cérebro, ele abrindo esse canal, porque, olha, o cérebro é muito complexo. Se eu Uhum, falo para você, Karina, eu não quero que você pense no elefante azul. Você uhum, já vai pensar no elefante azul. sim. Direto isso. Então, você já abriu um canal para isso. Então, se à noite você, mesmo cheio de problemas, e você sai e de repente você diz, poxa, essa rua está tão silenciosa, tá esquisita, sabe? Então, isso mostra que você está abrindo um canal para essa parte Uhum, extrafísica, mesmo com sim, problemas que você esteja. uhum. É o foco que muda, né? Sim, Naquele momento eu vou exatamente. estar pensando no silêncio da rua. Exatamente, perfeito. Hoje você está perfeita, viu, garota? Você tá completando o que eu estou falando aqui de forma maestral. Ótimo. Deve ser essa fitinha na cabeça. Ai, todo mundo falou da minha fitinha. É bom. Sendo assim, por que é então que alguns espíritos anunciam sua vinda e suas manifestações para certos e determinados dias, como a sexta-feira, por exemplo? Isso fazem espíritos que aproveitam a credulidade dos homens para se divertirem. Pela mesma razão, há os que se dizem o diabo ou dão a si mesmos nomes infernais. Mostrai-lhes que não vos deixais enganar e não mais voltarão. É, os brincalhões. E assim como abrem o canal, né, abrem para as crendices também. Sim. Oitava. Meninas, tá tudo certo por aí? Alguma pergunta, algum comentário? Ok. Oitava. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? O corpo era uma simples vestidura.
Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem. Os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Aí a gente abre um outro parêntese aí. Quando a pessoa ela comete suicídio, e a gente sabe que quando a gente reencarna com uma quantidade, né, de fluido vital. Uhum. Né? Por exemplo, eu posso ter uma quantidade de fluido vital para 100 anos de idade aqui na Terra, mas aos 40 anos eu cometo suicídio. Então, eu tenho 60 anos de fluido vital ainda circulando em mim. Então, eu sei, o meu corpo físico sendo enterrado, eu, espírito, eu estou ainda ligado a esse corpo. Eu posso até sentir, a gente vê isso lá no Livro dos Espíritos, eu posso até sentir, né, os germes roendo o meu corpo físico, eu sentindo isso. Né? Então, o espírito ele fica preso ao corpo por conta, né, dos resquícios do fluido vital. Porque o desencarne acontece assim: quanto mais a gente vai se aproximando do tempo estipulado aqui na Terra, o teu fluido vital vai se esvaindo e o desencarne é muito mais fácil. Foi como que aconteceu com o Chico Xavier, por exemplo. Sim. Entende? Então, tem isso, né? É porque, assim, o que Kardec conversa com a espiritualidade passa para ele, né? Hoje a gente sabe que Kardec, né, ele não tinha como saber de tudo, né? Hoje a gente já amadureceu, a gente já encontra mais situações como essa mesmo da pessoa cometer o suicídio e ainda tem uma quantidade X de fluido vital, e muitas vezes esse espírito ele fica lá no cemitério, perto do corpo físico, ele não consegue se distanciar do corpo físico porque está preso ainda. Uhum. Com certeza. Assim como, né, puxando o fio dessa pergunta, os espíritos vão para casa de familiares, achando, né, que está voltando para casa e ali ficam e vira até um espírito obsessor. Perfeito, exatamente, exatamente. Então a gente tem que Fazendo desmistificar essa ideia. A gente tem que desmistificar essa ideia de que espírito obsessor é um espírito mau, Não. é um espírito cobrador, né? Um espírito que na outra existência a gente ceifou a sua vida. Não, o espírito obsessor pode ser uma pessoa da família. Uhum. Mas nesse caso, você está me ouvindo, Karen? Tô, pode falar. Nesse caso do suicídio, eu até ia fazer essa pergunta, se o espírito está ligado ao corpo, né? Então ele está ligado ao corpo dele que foi enterrado, por exemplo, né? O corpo dele está enterrado em algum lugar. Mas você acabou de responder que, tipo, ele também pode estar ligado à família dele, né? Uhum. A família dele terrena. Sim. Dizem, né? Eu li e ouvi a radionovela de Memórias de um Suicida faz pouco tempo. E tem muitos depoimentos de muitos suicidas. E às vezes o arrependimento é rápido. Quando ele se vê no mundo dos espíritos, já desligado do próprio corpo, a pessoa se arrepende. Mas não, o arrependimento muitas vezes não vai livrar a pessoa do sofrimento. Com relação ao fluido vital daquele tempo, muitos deles continuam vivendo por anos e anos o ato do suicídio, mas alguns não conseguem voltar para a família. Se arrependem, chamam por eles, né? Às vezes os familiares também não desligam, né? Ficam cobrando, até mesmo pelo sentimento de raiva, não só pelo de amor ou de saudades. E essa ligação ajuda, aumenta, né? Todo esse sofrimento. Eu tenho uma garota jovem lá da minha cidade, em Minas. Uhum. Ela deve ter tinha, né, por volta de 26 anos. Uhum. E toda uma pressão sobre ela, né, de
de universidades e tudo, e acabou que ela acabou passando na Universidade Federal de Medicina e tudo, mas chegou num momento de exaustão e ela se matou dentro do escritório do pai dela. Só que o escritório do pai dela, eles mexem com exportação de café, né? Então, assim, o escritório é próximo à casa, é uma extensão da casa, né? E eu tenho uma amiga que é casada com o irmão dela, sabe? E essa amiga chegou para mim para me falar que a família estava devastada, né, tal, e que a mãe da menina que suicidou, ela estava muito desesperada. Então ela estava num desespero tão grande que ela estava indo em todas as igrejas possíveis, que ela queria achar uma resposta. E aí essa minha colega, ela é muito católica, né? Então ela falou assim, nossa, você não acredita? Ela foi no centro espírita. Eu falei assim, glória a Deus. Ela falou assim, não fala isso, Paulinha. Eu falei assim, não, deixa ela aí. Parem de falar que ela tá errada. Parem de falar que ela tá desesperada. Parem de falar que ela tá indo buscar onde ela não deve buscar. Deixa ela ir lá. Porque eu tenho certeza que alguém lá vai explicar para ela alguma coisa e vai dar para ela, pelo menos, algum motivo para ela respirar. Porque ela é mãe e ela realmente não deve estar nem respirando. Sim. Ela falou assim, nossa, mas você não pode estar concordando com isso. Eu falei assim, não, eu estou concordando sim. Ela vai lá, ela vai receber uma informação de alguém. Alguém vai explicar para ela, né? E porque a família, sabe, igual você está explicando, eu fico só pensando, a família não consegue ir para frente, sabe? Sim. Tem pouco tempo que aconteceu, deve ter menos de um ano. Não. E a família não consegue, sabe? Superar aquilo. Então, você falando aí agora, eu fico pensando, sabe, nela, aquela 26 anos, né? Então, tinha muita vida pela frente ainda. Existe aí dentro da família a missão entre eles e a missão pessoal de cada um, né? Então, a espiritualidade é tão maravilhosa nessa parte que é encaixado como um quebra-cabeça, né? A missão pessoal de cada um e a missão da família. É lógico que a gente não espera que um suicídio aconteça, mas a experiência de passar por um suicídio na família pode estar dentro dessa missão dessas pessoas. E nós, né, com esse conhecimento, e você que conhece a família, a nossa parte é só orar e mandar boas energias, né? Um dia eu Enfim. falei com ela, eu falei assim, deixa ela ir, e eu vou orar por ela. Vou orar pela mãe. Sim. Por todo mundo da família, sabe? Sim. E você falando nisso, eu fico pensando, eu tenho uma amiga pessoal, que é minha madrinha de casamento, eu sou madrinha de casamento dela também. Ela não gosta de tocar nesse assunto e nem gosta que a gente fale, qualquer coisa do tipo, mas ela vem de uma família em que uma família de suicidas. Entendi. Sabe? Ela deve ter na escala da família dela, pelo menos 5. Uau. Só que ela não gosta que fala. Entendi. Entendeu? Ela não gosta. Sim. E um dia uma pessoa me perguntou, do nosso grupo, né, de amigos, o que eu poderia falar. Eu falei assim, eu não tenho esse conhecimento ainda não, tenho essa caixa ainda não. Não cheguei lá ainda não. Eu lembro que só uma coisa que eu te perguntei sobre o suicídio ano passado, porque o último suicídio que aconteceu na família dela não tem muito tempo e abalou muito, sabe? Eu lembro que você me explicou que quando a pessoa não é totalmente lúcida, o suicídio talvez não era um suicídio, como é que fala que você explicou na época? De vontade própria, como se, por exemplo, né? A pessoa quer se matar, mas a pessoa, por exemplo, essa pessoa que morreu na família dela era um cara que sofria de esquizofrenia. Entendi. E aí eu lembro que na época eu te perguntei, aí você me explicou, falou assim, uma pessoa quando ela não está na sua essência pura, né, no seu ser, quando ela né, tem outra mente funcionando dentro da mente dela, não necessariamente aquele suicídio foi um suicídio real, né? Espontâneo.
Que, né, Espontâneo nunca vai ser, né? Porque se você se mata, aquilo, né? você procura aquilo, né? Uhum. Mas o esquizofrênico, ele é como se fosse um médium, né? Porque ele é como se ele tivesse aqui e ali, né? Ele é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo encarnado, só que ele não tem controle. Então, por isso que falam de alucinações. É lógico que existem sim as alucinações, porque no cérebro, né, quando tem aquelas sinapses, quando elas são muito poderosas, você às vezes a gente quando respira tem pouco oxigênio ou muito oxigênio, a gente não vê umas luzinhas piscando assim. Não é alucinação, é algo que aconteceu no nosso físico. Porém, os esquizofrênicos, eles, não digo muitos, mas alguns já tiveram essa experiência ou influência de algum espírito suicida que trouxe de outras vidas também, né? Então, por exemplo, se o espírito suicida não estiver bem, né, não está estudado, né, não está mais equilibrado, só o fato dele estar pensando ou fazendo qualquer coisa perto de uma pessoa encarnada, por mais que ele não esteja mandando fluidos suicidas ou pensamentos de como foi a situação dele, de como que ele fez, né, como ele provocou a passagem dele, só a energia dele já coloca na cabeça do encarnado, é lógico que aquele encarnado tem que estar com aquele canal aberto, essa pessoa vai ser influenciada. Então, muitas pessoas se suicidam por influência de outros espíritos, né? De outros espíritos suicidas. Existe na espiritualidade espíritos conscientes do próprio suicídio, sabem que estão sofrendo ainda o perispírito dele está todo machucado, mas a maldade no coração é tanta que ele vira um obsessor. E esse obsessor que tem essa experiência de suicídio, ele vai mandar vibrações para o encarnado para a pessoa se suicidar. No caso dessa família da sua amiga, é uma repetição de padrão, né? A família está ligada energeticamente e, né, de maneira carnal, e a ligação é tanta que repete isso, né? Que as pessoas não conseguem superar isso. Os mais fracos fazem, né? As pessoas que não aguentam sofrer veem como uma solução de resolução tirar a própria vida. E infelizmente não é assim. Eu até recomendo, eu vi no YouTube a radionovela de Memórias de um Suicida, são 2 vídeos de 10 horas cada um. E é muito interessante, porque é radionovela, então não é, porque se a gente pegar o livro de memórias, como é feita, ela foi psicografada por um português, então a linguagem, né, a gramática é muito formal e bem portuguesa mesmo, mas a radionovela que eles fizeram no YouTube é muito, muito boa. Eu ainda ponho um pouquinho mais rápido, porque aí não precisa, né? Dá para a gente colocar um pouquinho mais rápido, mas é muito interessante. Eu vou querer até ouvir novamente, porque eu estava trabalhando e existem momentos que a gente não presta realmente atenção. Porque eu já li mais de uma vez, li ou ouvi, né? Mais de uma vez o áudio, e às vezes escapa algumas coisas. E tem muitas informações interessantes, até de como é feito o trabalho do outro lado para os suicidas. É muito interessante. E a única coisa que a gente pode fazer é orar, né? Mandar as boas vibrações, que os nossos mentores possam entrar em contato com os mentores dessa pessoa, para que eles possam receber algum alívio, alguma ajuda, né? Porque é possível. E que eles consigam superar a si mesmos. Enfim, é até triste, é bem triste, né? Mas. Sim. Mas eu acho que eu passei para essa minha colega a informação que, Uhum. que
eu acho que o marido dela recebeu. Eu disse, não, deixa ela aí. Deixa ela aí. Ela vai encontrar lá uma pessoa que vai bater um papo com ela. Sim. E vai fazer ela respirar um pouquinho mais e ela achar o caminho para a salvação da filha dela. Se fizer sentido para ela vai receber, sim. Né? Sim, claro. Né? Se ela for num templo budista, se ela for num taoísta, enfim, qualquer lugar que ela faça essa pergunta e ela receba alguma resposta, aquilo que fizer sentido para ela vai receber. E eu creio que todas as denominações, né, tanto de igrejas como de templos, tudo leva a um só, né, enfim. É porque as pessoas, elas têm aquela... eu falo as pessoas, eu já me incluí nesse time um dia, né? Uhum. Que as pessoas acham que quando você se refere a um centro espírita, você se refere a um espírito baixando, né? Entendeu? Então, eu sei que o desespero de uma mãe é ir lá e pedir para alguém para, né, trazer o espírito do ser lá, né, e para ela poder conversar. Mas eu falei com ela, ela vai chegar lá e alguém vai confortar o coração dela. Exato. E vai explicar o caminho para ela da oração, porque é a única coisa que ela pode fazer agora. É verdade. Porque quanto menos ela demonstrar esse sofrimento direcionado ao ato da filha, mais a filha vai sentir e reviver o ato da própria passagem, de provocar a própria passagem. Porque no livro você vai ver, a dor é muito mais psicológica do que física. É lógico que a pessoa se vê, por exemplo, se ela se deu um tiro, aquilo vai sangrar para sempre. Né? Então, aquilo vai trazer o momento da cena, o desespero, né? A desistência da vida. Então, ela vai viver aquele momento para sempre. E o trabalho espiritual é mais limpar essa parte psicológica, e aí o perispírito dela vai começar a melhorar. É bem interessante. Enfim, Sussu, algum bem comentário? Triste. Não, é bem triste. É horrível. Eu já escutei alguns casos assim, é bem horrível. Pessoa se matar. Nossa. Eu falo que não é um covarde, é um corajoso que faz. Então vamos lá. Falando aqui dessa pergunta dos corpos, né? São-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles se façam junto dos túmulos de seus corpos? A prece, bem o sabes, é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior ação terá, quanto mais fervorosa e sincera for. Ora, junto de um túmulo venerado, sempre se está um maior recolhimento do que alugres, e a conversação e a conservação de estimadas relíquias é um testemunho de afeição dado ao espírito que nunca deixa de o sensibilizar. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento e não os objetos materiais. Mais influência do que sobre o espírito exercem esses objetos sobre aquele que ora, porque lhe fixam a atenção. Então, tem gente que guarda muita coisa, e a lembrança, e não sei o que lá, não faz. Tirando os materialistas, né? Aqueles que ainda estão muito ligados à matéria, vai achar que se a pessoa, por exemplo, se desfaz das coisas dele, acha que essa pessoa não me ama mais porque ela vendeu, deu tudo que era meu. Isso é um espírito materialista. Aquele mais desperto, né, que tem um pouco mais de conhecimento sobre a espiritualidade, vai gostar do ato de doação das coisas dele, porque ele não vai usar mais, né? O corpo já foi, já está enterrado. E, né, se a gente for pensar por um outro lado, a gente doando as coisas daqueles, né, dos
familiares, daqueles nossos amados que já se foram, se a gente deixa algo ali, a gente vai estar trazendo a lembrança dele para aquele objeto, né? Sendo que a nossa lembrança deveria ser só puro amor, né? Com saudade, é lógico, porque saudade a gente sempre vai sentir, porém, nós sabemos que nosso espírito é eterno. Então, hoje, né? Vou falar hoje, depois de estar estudando bastante, se eu vou até dar um exemplo forte, se a minha mãe falecer, se o corpo dela falecer, eu sei que o espírito dela é eterno. Eu sei que os bichos vão comer aquele corpo e que aquilo não vai servir para mais nada. Eu não vou arrancar meus cabelos. Ah, minha mãe morreu. Não, minha mãe, o corpo dela morreu, mas ela é eterna, ela está lá. Né? A única coisa que eu vou pedir é para ela que ela seja encaminhada para um lugar bom, que os bons espíritos estejam com ela. Esse vai ser a oração que eu vou mandar, e não ficar me descabelando. Vou chorar de saudade? Capaz, né? Sou um ser humano, mas não vou me descabelar ou ir até um cemitério, dar tanta importância para aquilo que está ali e não serve para mais nada. Entendeu? A perda de alguém é uma coisa muito difícil, né? Sim. Só que a gente tem que pensar que a gente não perde esse alguém. Esse alguém não tem mais corpo. E que nós podemos, sim, ainda estar em contato com esse alguém, mesmo depois que esse corpo faleceu. Né? É só a gente entender isso. Quando a gente entende, quando a gente vai dormir, toda noite, a gente está treinando para a morte. Porque o nosso corpo dorme e o nosso perispírito sai do nosso corpo, né? Porque o nosso físico está lá descansando. Nós podemos ter essa saída lúcida ou não. A gente pode manter a nossa consciência dormindo também. Mas o nosso perispírito e espírito, eles são muito conscientes e sabem o que fazem. Se nós falarmos, né, antes de dormir na nossa oração, que eu seja levada para o bom trabalho ou para continuar estudando sobre a espiritualidade, os nossos mentores estarão conosco, sempre. Então, o que é isso que acontece? A gente tem esse, não é desligamento, porque a gente ainda está ligado pelo cordão de prata, né? Que não é um cordão, é que ele parece, né? Esses filamentos, ele não é de prata, prata, mas é que ele ilumina, né? Ele é luminoso e parece prata, né? Então se fala cordão de prata, que liga, e não é um laço, né? São vários laços. Em muitas literaturas a gente vê que os mentores estão cortando os laços, não só um cordão prateado, né? Mas nós estamos ligados, o nosso perispírito, com o nosso corpo. E esse treinamento, tem gente que fala, eu nunca me projetei, nunca fiz uma projeção astral. Uma projeção astral você é obrigado a fazer uma vez na vida, que é a hora que você morre. Que é a hora que você vai sair do seu corpo vai ser enterrado. Então, essa eternidade do nosso espírito é o que nós deveríamos alimentar quando a gente fala em morte. Porque a morte é só do corpo. Um corpo que nos serviu muito bem, né? Vai viver aí 90, 100 anos, 80, 90, 100 anos. E o que são 90, 100 anos? Perto da eternidade que é o nosso espírito. Né? Então, assim, eu vou morrer e vou dessa para melhor. Não. Se você é feliz aqui, se você for feliz aqui, você vai ser feliz lá. Porque tudo que tem aqui tem lá. Né? Tudo que você faz aqui, você faz lá. Não existe o descanso eterno. A gente continua trabalhando. A gente se fala todos os dias. A mãe dela faleceu ano passado. Ela falou assim, mocinha, não, ela me chama de mocinha. Mocinha, eu prefiro acreditar que a minha mãe está no descanso eterno. Eu não quero acreditar nisso que você fala.
Ai, ai. Descansou. Ela fala assim, minha mãe descansou. Você não fica me falando que a minha mãe tá lá onde você acha que ela tá lá trabalhando, com eu não sei quem, não. Pra mim, ela descansou. É. Eu Doce falo, se ilusão. você quer achar assim, tudo bem. É. Eu falo, cara, tudo bem. Ela fala, não, o quê? Você falando que minha mãe tá lá em cima trabalhando? É o quê? Ela fala, minha mãe trabalhou a vida inteira, não trabalha mais não. É. O bom é que lá a gente vai continuar trabalhando e não cansa, né? Tem essa parte, né? Porque Né? não é fácil trabalhar aqui na Terra, não, a gente cansa. É verdade. A gente cansa. Mas enfim, depois que a gente consegue abraçar essa teoria de que nós somos, que não é uma teoria, né? É uma realidade, que nós somos eternos, a perda de um ente querido é só temporária, porque você não tem o seu corpo eterno, você um dia vai para o mesmo lugar, né? E se essa ligação for muito boa, se encontrarão com certeza. Vamos para mais uma pergunta, então. Vocês querem fazer mais algum comentário? Não, temos isso. Nona, à vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados? Dissemos que certos espíritos podem sentir-se atraídos por coisas materiais. Podem sê-lo por determinados lugares, onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam as circunstâncias que o faziam buscar esses lugares. Qualquer lugar, vamos colocar até entre aspas, né, pode ser mal assombrado. Aqui pode ser mal assombrado, desde que eu acredite que existe um mau espírito para me atormentar, né? Mas como eu não acredito que tem um mau espírito para me atormentar aqui, eu prefiro acreditar que eu estou em volta de bons espíritos, né? E que se de repente eu tiver um arrepio, ou ver um vulto, ou ouvir alguém me chamando, ou um apito, né? Enfim, que seja para o bem e que não tem problema nenhum, né? Mas o espírito ele pode sim tornar um lugar o seu próprio domicílio até que ele desperte realmente e veja que ele é um espírito e que ele pode sair daquele lugar e evoluir, né? Uhum. Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? A simpatia por algumas das pessoas que o frequentam ou o desejo de com elas se comunicarem. Entretanto, nem sempre os animam intenções louváveis. Quando são espíritos maus, podem pretender tirar vingança de pessoas de quem guardam queixas. A permanência em determinado lugar também pode ser, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se ali cometeram um crime a fim de que o tenham constantemente diante dos olhos. 1. Ver na revista Espírito Fevereiro, História de um Danado. Oh, essa palavra danado é horrível. Desde quando você me explicou, eu nunca mais falei. Enfim. Então vamos lá. Como a gente já falou, espíritos de entes queridos, eles podem ser obsessores, achando que está fazendo um bem, que está ajudando, e não, né? Ele está absorvendo a energia, né, o fluido vital daqueles que estão encarnados ainda, e ele pode se tornar, sim, um espírito ou um fantasma mal assombrado, porque às vezes a ligação dele com a família é tanto, e se existe alguém que é mais sensível, né, a essas energias do outro lado, pode, né, ouvir passos, ouvir chamando nome, né, enfim. É todo uma união de coisas, né? A pessoa receptiva, a pessoa que está, o espírito que está mandando, enfim, gente que consegue ver, né, as sombras tal, e a gente sente, quando a gente vê uma sombra, se ela é boa ou se ela não é boa, né? A gente tem
dentro da gente, aqui nos nossos chakras, no nosso chakra do coração, né, principalmente, se aquela energia que está vindo de outro espírito é boa ou não. E também tem, né, o outro lado, que são os maus espíritos, aqueles que ou não encarnaram, né, e aquela pessoa que é o motivo da vingança encarnou, então ele vira um obsessor e pode também manipular energias e fluidos para se fazer presente, e aí se torna um fantasma, uma assombração, né, como dizem os antigos. Já tive muito medo, meu Deus. De assombração? Ih, nossa senhora, parei de ter medo depois que eu comecei a participar, mas quando eu mudei para cá, misericórdia, eu já sempre tive medo. E quando eu mudei para cá, ficava muito sozinha, sozinha, porque o João viajava muito, né? Então eu ficava muito sozinha lá no outro apartamento que eu morava. Deus me livre, nossa, era muito ruim. É uma pergunta que não está ligada ao livro, talvez eu estou esperando chegar um pouco mais para perto do final para poder você me explicar. Deixa eu ver como é que a gente está. Esse capítulo aqui é bem grande, acho que a gente pode até parar por aqui. Tá. Que é essa 10ª pergunta aqui, né? Deixa eu ver se tem algum outro item. Não, vai ali pela frente. A gente pode parar aqui na 10ª pergunta, que já são 8h24. Pode falar, Paulinha, pode falar. Tá, eu queria saber, que foi uma discussão que eu e essa minha amiga tivemos essa semana. Então, assim, discussão no sentido bom da coisa. Que a gente estava falando sobre o jejum. Sim. E aí ela estava me falando assim, porque você não acredita no jejum? Eu falei assim, não, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não acredito quando uma pessoa me fala que ela está fazendo penitência dos 40 dias lá da quaresma, de seja lá qual que seja o vício dela, e ela deixa de fazer esse vício os 40 dias, mas ela não deixa de falar mal dos outros, ela não deixa de falar palavrão, ela não deixa de fazer fofoca. E principal, nesse tempo que ela está deixando de fazer o vício, ela está se aproximando de Deus, porque eu só consigo acreditar num jejum que está ligado à oração. Aí a minha colega falou assim, verdade, por esse lado realmente faz sentido. Então eu queria que você me explicasse como é que funciona o jejum na filosofia espírita. É assim, existem alguns... A gente fala na espírita... Eu já sei que você explicou uma vez, todo mundo explicou na reunião, que, por exemplo, um dia antes da reunião de grupo, a pessoa que realmente é um espírita praticante, ele deixa, por exemplo, não sei se é de beber ou de comer carne, alguma coisa assim, né? É o que a gente chama de resguardo. Às vezes é no mesmo dia da reunião. Se a reunião é à noite, então naquele dia ela não vai comer carne, beber, fumar, fazer sexo, porque são energias que são mais ligadas ao chakra umbilical, os mais da terra, os mais encarnados, né? Que têm as energias mais densas. Então, quando a gente se limpa um pouco dessa energia densa, e olha que pensamentos negativos, fala mal do outro, falar palavrão, faz parte do resguardo também. Né? Não adianta nada, eu não vou comer carne, eu não vou fumar, eu não vou fazer sexo, eu não vou beber, mas estou lá falando mal do vizinho, falando palavrão, pensando mal do outro, invejando a vida, sabe? Não está adiantando nada, é melhor você comer um bifão assim, ó, bem mal passado, e não pensar nada disso. Porque é muito mais a intenção interna do que a física. É lógico que nós somos né? Nós somos uma engrenagem inteira, nós somos uma coisa só, né? Uma chain, como é que fala? Uma chain. Uma cadena, Isso, uma corrente. Isso, é tudo junto, uma ligada à outra que forma uma coisa só, mais forte. Então, se nós não equilibrarmos a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, é como se não funcionasse. Mas existe, além desse resguardo, existe um jejum espírita, não existe? Olha, eu nunca ouvi dizer do jejum de parar de comer, mas sim
de assistir algumas coisas, sabe? No kardecismo eu nunca ouvi falar sobre jejum. Na Umbanda, nas outras linhas espiritualistas, existe sim, tem muita gente que é bem, como é que eu vou dizer? É mais rígido, Rigorosas. rigorosas, obrigada, e não comem carne durante a quaresma, né? Evitam beber, Os né? católicos, né? Também. Então é assim, Que a semana não come. na doutrina espírita se faz mais silêncio. Creio que no budismo existem jejuns de silêncio, né? Para limpar a mente, você passa mais tempo na meditação, né? O jejum mesmo é a abstinência de algo, não só da comida, né? Porque é algo mais denso, mais carnal. Mas eu creio que hoje, né, no nosso mundo hoje, o jejum que é feito mentalmente e emocionalmente vale muito mais do que aquele feito da De comida. comida. Com certeza. Uhum. É mais oração. Com certeza. É que Do ela estava espírito é mais querendo oração, essas coisas. entender como é que funcionava, entendeu? E eu falei para ela, falei assim, até onde eu entendi, você pode fazer um jejum de ficar sem comer propriamente, se essa for a sua vontade, Uhum, né? Ou um jejum de um vício, né? uhum, Mas que nesse momento do seu jejum, que seja de 20 minutos, ou de meia hora, ou de 2 horas, você esteja numa conexão, uhum. né? Seja ela qual seja, né? Seja estudo, seja meditando, seja cantando, seja ouvindo Sim, um podcast de alguém que está te explicando alguma coisa, exato. né? Sobre a espiritualidade, mas eu acho que é esse que é a função, né? Porque a gente Jesus, na noite que foi preso, ele pediu, depois da ceia, né? Ele pediu para que todos mantivessem oração. E eles dormiram. Uhum. Esse foi uma maneira de jejum, porque ele já sabia o que ia acontecer, ele informou os discípulos o que ia acontecer e que eles mantivessem em oração, que era para não ficar pensando toda a informação que ele passou. Só que a maneira com que os discípulos, eu creio que a espiritualidade trabalhou aí também, para que eles não ficassem discutindo ou falando quem que está certo, quem está errado, eles dormiram, Sim, né? tá certo. Tá, já são 8h30, está na hora. Vamos lá, então. Quer fazer para a gente uma oração para a gente terminar? Pode ser. Então vamos. Agradecer, né, ao nosso Senhor Jesus, que permitiu que estivéssemos reunidos hoje, né, ao nosso grupo, todos que estão aqui encarnados e desencarnados, né, que nosso Senhor Jesus Cristo possa visitar a nossa casa, possa nos dar sabedoria, possa acalmar nosso coração, né, e que a gente consiga sempre manter, né, a nossa mente aberta para os ensinamentos e que eles venham para nós como forma de sabedoria, mas também, às vezes, como consolo de coisas que a gente não consegue entender, né, de humanos que somos. Então, eu agradeço em nome de Jesus, né, que estivemos presentes aqui, agradeço que os nossos amigos espirituais estiveram em conexão conosco e faço a oração do Pai Nosso para encerrar nossa reunião. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Amém, que assim seja. Amém. Que assim E seja. também abençoa a água. Esqueci. Muito bom, meninas. Muito Faz obrigada. muito tempo que eu tô fora, tô longe, né? Mas se vocês quiserem, vou fazer questão de aparecer mais. Ah, vem assim, é tão gostoso quando a gente tem depoimentos, quando a gente discute, É muito né, bom. Su?
E cadê o menino aí? Sumiu? Desapareceu? Eu acho que ele perdeu a conexão. Acho que ele perdeu a conexão. Eu vi e falei, ué, sumiu. Ficou mudo. Então tá, meninas. Mas tá abraço, bom. viu? Boa noite. Boa noite. Até a semana. Estamos no WhatsApp 24/7. Te vejo amanhã. Até.